Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e temos muitas notícias sobre os fundos imobiliários, algumas bem positivas, outras negativas, e eu já vou logo compartilhando aqui a minha tela, porque eu consegui um relatório, o radar de fundos imobiliários que a equipe de análise lá do Santander fez, mostrando esses fatos relevantes, e eu gostei que eles colocaram ali as preferências, os 3 fundos imobiliários preferidos, então, por esse relatório, por essa equipe de análise, e a gente já vai fazer todo esse apanhado aqui juntos agora. Então, já compartilhando minha tela aí novamente, as notícias positivas e negativas que a gente vê essa semana. Começando pelas negativas, são os fundos de logística, tá? A gente está com alguns problemas com o pessoal de logística, por quê? Vocês viram o que aconteceu com as lojas americanas, né? Tiveram problemas lá, uma fraude, enfim, as ações caíram quase 90%, e alguns fundos imobiliários têm galpões alocados aí que os inquilinos são as lojas americanas. E o que aconteceu? É o que a gente vê aqui com o LVBI 11, né? Então a inquilina. A Americanas não efetuou o pagamento integral referente à competência de janeiro. Então, as Americanas não pagaram o aluguel desse fundo imobiliário aqui, de um galpão. E aí a gente já começa a fazer, obviamente, é um lado negativo, mas acalmando o investidor, não é nada parecido com aquela queda nas ações de Americanas. Por quê? A gente continua aqui acompanhando esse fato relevante. Esse valor que as Americanas não pagaram para o LVBI 11 representa aproximadamente 7 centavos por cota, tá? Então, não é tanta coisa assim, não é tão ruim assim. Inclusive, vou entrar até aqui no site do Investidor 10 para a gente ver quanto o LVBI 11 ele paga, né? Então, se a gente desce aqui, ó, na parte de dividendos, a gente vê que ele paga aproximadamente 75 centavos todos os meses. Então, mesmo que tenha um problema ali de 7 centavos ou 4 centavos, mais ou menos, é o que deve acontecer com essa falta do pagamento das Americanas, mesmo assim, o fundo imobiliário ele vai continuar pagando seus dividendos, né? Então, por isso que a gente fala que um fundo imobiliário ele é muito mais seguro do que uma ação. Por quê? Tem vários inquilinos, vários imóveis, né? São várias empresas, vários pagadores ali. Se de repente tiver problema com um, não vai afetar aí uma grande parte do fundo e nem do seu bolso. Então, o LVBI 11 continua sendo um fundo aí interessante, está com um dividendo anual de 9,6, né? Ou um dividend yield médio de 5,93, não está pagando tanto, né? Nesse momento aí 9,6, está pagando menos que a taxa Selic, mas a gente sabe que os fundos de logística são mais ou menos nessa linha, né? Até o dividend yield dele está até um pouquinho alto. Agora, se a gente olhar o percentual, por quê? A cota está baixa, né? Se a gente sobe aqui, ó, o preço sobre o valor patrimonial dele está 0,8, ou seja, só voltando ao valor justo, digamos assim, teria um upside aí, um potencial de crescimento de cerca de 20%. Mas essa aqui era a notícia negativa do vídeo de hoje, né? Não é, o LVBI 11 não está entre os preferidos, os 3 preferidos fundos que o pessoal aqui desse relatório colocou. Eu só estou repassando aqui algumas informações, porque também não foi só o VBI Logístico, né, que apresentou problemas. O VILG, né, o 20 Logística, teve problemas maiores também. Por quê? A Tokstok, olha, o inquilino, a Tokstok, também não está pagando. Então, o que a gestão está fazendo? Uma ação de despejo por falta de pagamento. Então, isso é importante a gente falar também. O fundo imobiliário é dono de um imóvel. Se a empresa não pagar, o gestor não vai ficar ali esperando sem fazer nada. Ele vai entrar com uma ação de despejo. Por quê? O imóvel é do fundo. Então, ele vai alugar para uma outra empresa, né? Então, esse é um outro cenário de estabilidade de um fundo imobiliário, né? Você tem um ativo real ali que, beleza, uma empresa pode estar passando por um problema agora, mas a gente não pode perpetuar isso para sempre, né? Se essa empresa está com problema, esse imóvel, esse gestor pode alugar esse imóvel para outra empresa, que também é o que tem acontecido aí com a Kinea, né? O KNR11 está com problemas aqui embaixo, ó. Não recebeu o aluguel das lojas Marisa, tá? Isso é um problema, só que ao mesmo tempo ele também está agindo de outras maneiras, como ele realizou a venda de uma participação no centro de distribuição Bandeirantes. Então ele lucrou aqui bastante com essa operação, aí já é algo positivo. E o XPLG 11 também conseguiu locar mais um imóvel que ele tem lá em Extrema. Então, esses já são pontos positivos. A gente tem que entender
que é assim que funciona um fundo imobiliário. A gestão fica ali ativamente fazendo o que deve fazer. E aí, a primeira notícia positiva aqui de um fundo preferido desse relatório aqui desse mês, XPML 11, estamos falando de um fundo de shopping. Olha só, comunicou o pagamento antecipado de 20 milhões, correspondente às aquisições dos shoppings Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet, tá? Então a gente está vendo um cenário para os fundos imobiliários de shopping crescendo muito bem. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes aqui do XPML 11. Antes eu quero passar aqui rapidamente sobre esses itens aqui, mostrando a rentabilidade ao longo dos últimos 12 meses. Os shoppings estão indo muito bem, tá? E o dividend yield anualizado por setor, continuamos vendo os fundos de papéis pagando super bem. Então, os fundos imobiliários continuam fazendo aquilo que eles têm que fazer. É um instrumento que paga muito dividendo e é isso que a gente tem visto aqui nesse quadro que está na tela. Na média, o IFIX pagando mais que 10%, sendo os fundos de papéis ainda os mais rentáveis nesse período, só que não podemos fechar os olhos para os tijolos, né? Os shoppings, por exemplo, valorizaram super bem, além do dividendo que pagaram de 9,63, né? Não é nada mal. E agora, as top 3 preferências aqui, vou fazer um apanhado com vocês, um certo suspense, vou mostrar só um, sendo que o primeiro é o XPML 11, então, ó, os motivos dele estar sendo indicado aqui pelo pessoal, pelos analistas desse relatório. Portfólio diversificado com 16 empreendimentos, destaque Cidade Jardim, Catarina, Fashion Outlet. Eu já vou logo compartilhar com vocês aqui as fotos. Entrei no relatório gerencial aqui, que está lá no site da XP Asset, né? Então a gente vê algumas fotos, né? A gente vê que são shoppings aí bem renomados, super grandes e bem desenvolvidos, né? Então aqui já estão os destaques, os principais deles em várias cidades. Então tem em São Paulo, tem na Bahia, enfim, Belo Horizonte também. Outros motivos, olha só, o operacional, vendas fortes em alguns ativos acima de 2019, vacância e inadimplência controladas. Então, os shoppings aí virando o jogo, né? Eles foram muito negativos, né, na época da pandemia, principalmente tudo fechado, mas agora já está voltando essa circulação e foi um momento que o XPML, por exemplo, conseguiu fazer várias negociações como essa que a gente mostrou agora há pouco no Fato Relevante. Então, ele está bem posicionado para esse momento e o deságio de 3,1% aproximadamente quer dizer que é o preço sobre o valor patrimonial, então está um pouco descontado. Vamos entrar lá dentro do site do Investidor 10 para ver esse detalhe aqui, ó, XPML 11, a gente tem um preço sobre o valor patrimonial, então um pouquinho abaixo de 1. Então está um pouco mais barato até do que seu valor justo, pagando aí um dividendo de 8,9%, mas o grande destaque aqui foi essa supervalorização de 18% ao longo do último ano. E aqui a estimativa é que o dividend yield, esse dividendo, vai crescer nos próximos 12 meses. Até porque fundo de shopping também tem um pouquinho da sua receita, caso aquele determinado shopping também venda mais, também tenha mais lucro. Então, se tiver mais circulação de pessoas, mais vendas, mais lucro esse shopping tem, maior vai ser o lucro do fundo imobiliário e a divisão ali com os cotistas. Então, um dividend yield aí esperado até maior para os próximos 12 meses. E o segundo fundo preferido aqui pelo pessoal, vou colocar aí na tela, ó, o TRXF11, que é um fundo de renda urbana. O que é isso, tá? Um portfólio diversificado com 51 imóveis locados para empresas de grande porte. Eu vou entrar aqui dentro do site da TRX, então, da gestora, e a gente vai ver esse relatório gerencial também. Então, aqui logo no relatório gerencial, eu quero ir na parte dos imóveis, aqui, ó, portfólio. Vamos ver quais são esses 51 imóveis, então, que fazem parte desse fundo. A gente vai ver aqui, ó, centro de distribuição Pão de Açúcar, tá? Então, aqui, o que a gente costuma falar de renda urbana? Por exemplo, supermercados, né? Então, eles têm lojas em grandes cidades e quando a gente fala, por exemplo, de supermercado, o ponto ele é muito importante, né? Para esse varejo ali direto com as pessoas. Então, é muito difícil um inquilino desse querer sair, querer perder o seu ponto, né? Então, Pão de Açúcar aqui são alguns desses imóveis. Também tem a loja Açaí em várias cidades, como Goiânia, Santo André, Bauru, Campinas, enfim, várias cidades e vários estados, como também lá na Bahia, no Ceará. Também tem lá no Rio de Janeiro, lojas Extra, tá? Então é uma outra marca, né? Um outro
inquilino, sempre nessa parte aí de renda urbana, né? Ou seja, lojas em grandes centros. Por exemplo, lá em Salvador tem a Leroy Merlin, Grupo Mateus em Petrolina, lá em Pernambuco, e alguns imóveis aqui em construção, né? Como a gente está colocando essa aí na tela, ó, lojas da Obra Max, né? Essa loja, essa empresa lá em Piracicaba. Acho muito legal a gente ver essas fotos porque a gente vai entendendo melhor o que que é. O que que é renda urbana, então? São esse tipo de loja que está no dia a dia das pessoas. E voltando lá para o relatório, quais são mais os motivos aqui da preferência? Então, 97% dos contratos são atípicos, ou seja, não mudam até o vencimento, com prazo de até 15 anos. Isso dá uma segurança jurídica, uma segurança de receitas para o fundo. Ou seja, contratos bem longos, inclusive até 2035. Também está um pouco mais barato do que seu preço justo aí, um deságio de 0,3 e uma estimativa de 9,8% de dividendos nos próximos 12 meses. E aí, o outro fundo preferido aqui, as top 3 preferências, KNCR11. É um fundo que já é figurinha carimbada aqui no nosso canal, porque ele tem muitos CRIs, ou seja, 67 CRIs, todos eles, a maioria principalmente, atrelado ao CDI. E taxa Selic alta, esse fundo está pagando super bem, ó, estimando então um dividend yield de 13% nos próximos 12 meses, e é um fundo com alguns players ali de mercado, ou seja, esses emissores, né, esses devedores ali, muito seguros, como Brookfield, JHSF, São Carlos, BR Malls, enfim. Olha só, a média, então, indexada ali de CDI mais 2,5, ou seja, um fundo que deve pagar super bem aí nos próximos 12 meses também. E você que gosta de fundos imobiliários, vou deixar um vídeo aqui na tela agora para ver um pouquinho mais dos fundos imobiliários que eu estou investindo também, ok? Então acesse só esse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela agora, tenho certeza que você vai gostar. Um abraço e até mais.